Existe uma coisa que o medo faz com a mente humana que nenhuma outra emoção consegue replicar. Ele simplesmente apaga o nosso raciocínio lógico e preenche a nossa cabeça com imagens assustadoras. E nós temos uma capacidade quase doentia de ignorar o perigo, desde que ele vista as roupas daquilo que a gente mais admira. A nossa mente é programada para buscar o heroísmo, e nessa busca cega fica muito fácil ser manipulado. Nós projetamos nossas virtudes em nossos ídolos, e ao fazer isso, assinamos um cheque em branco para a nossa própria ruína. Finn e Jake não foram burros, eles foram humanos. Foram exatamente o que qualquer um de nós seria quando alguém que admiramos aparece pedindo ajuda. Você não pensa, você sente. E obedece. Em Hora de Aventura, essa vulnerabilidade psicológica foi explorada de forma devastadora. Quando os heróis olham para a figura imponente do Billy, eles não enxergam a morte. Eles veem o reflexo dos seus próprios sonhos. Mas existe alguém que não tem o luxo da inocência. Alguém que, a metros de distância, reconheceu o horror absoluto escondido sob a pele decrépita de um herói. E essa diferença absurdamente grande entre o que ela enxergou e o que os heróis não viram, não é uma questão de inteligência, é uma questão de natureza. A grande pergunta que a série planta na nossa mente não é apenas como a princesa Jujuba sabia a verdade, mas o que essa percepção revela sobre o fardo de ser o único ser acordado em um mundo que prefere dormir. E o preço de carregar essa lucidez é muito mais antigo do que a própria civilização. Prepara o fone, porque isso vai doer um pouco. Para entender a intuição quase profética da princesa Jujuba, precisamos primeiro olhar para a nossa própria cegueira. Finn e Jake são a pureza em pessoa. Eles funcionam na lógica do preto no branco, onde o herói sempre salva, e o vilão é só um monstro para esmurrar. Por isso, quando o Dalitch decide possuir o cadáver do Billy, ele não está usando apenas um disfarce físico. Ele está usando o escudo psicológico. O Lich faz uma jogada cirúrgica, calculada com uma frieza assustadora. Ele sabota a realidade tocando na dor mais íntima do Finn, que é o medo da perda. Ele entra nos sonhos do garoto, criando pesadelos terríveis com Billy em perigo, empurrando a menina em pânico direto para uma armadilha. Lá, os heróis encontram uma lenda viva que clama por ajuda. O Nish, usando o rosto da maior figura de autoridade que o Finn já teve, desativa por completo o senso crítico dos dois. A admiração cega faz um milagre perverso. Finn e Jake aceitam cometer atos criminosos e violentos. Eles saem pela noite invadindo castelos e roubando as gemas sagradas das coroas de todas as outras princesas da Terra de Yu. Eles não param um segundo para perguntar se aquilo faz sentido. A admiração havia sequestrado o julgamento deles. Eles viram o reflexo exato de nós mesmos quando justificamos erros em nome de uma história confortável. No entanto, enquanto os dois garotos cruzam como peões em um tabuleiro, a princesa Jujuba continua firme. No instante em que o Finn invade o seu quarto para arrancar a joia da sua coroa, ela não reage com pânico. Ela reage com o choque de quem reconhece uma assinatura familiar. Ela sabe o que aquela gema significa. Ela está ligada ao Enchiridion, o livro mais poderoso de Yu, um manual de forças universais, acessível apenas a heróis de coração puro. Alguém quer desbloquear o livro, e esse alguém está usando a confiança dos heróis. Mas como uma governante feita de doce consegue enxergar o mal mesmo quando ele usa o rosto de um herói? A resposta nos leva direto para o início dos tempos. Chamar o Lich de vilão é um erro. Ele é uma constante universal. Eras antes de Yu existir, ele viajou pelo cosmos na forma de um cometa catalisador, que são entidades cósmicas conscientes e agentes de mudança da realidade. O propósito do cometa do Lich era um só: a aniquilação total. Não o caos, mas o silêncio absoluto de tudo que respira. Essa presença emite uma aura de destruição literal, uma distorção no tecido do cosmo. E na era pré-histórica, foram os elementais originais que sentiram isso, sendo extensões diretas do universo divididos em fogo, gelo, nuvem e doce. Eles podiam decifrar aquela radiação na hora. É aqui que a identidade da Jujuba deixa de ser a de uma cientista em um vestido rosa para se tornar algo colossal. Ela é a encarnação viva da força ancestral do doce. Ela nasceu direto da mãe Goma, daquele organismo primordial gerado no pós-guerra nuclear. Ao surgir dessa matriz há 1000 anos, ela não herdou apenas biologia, mas a memória instintiva de seus antepassados. Ela entende as engrenagens do mundo porque faz parte da mecânica original dele. Por isso, quando ela sai do castelo naquela noite e vê a silhueta do Billy à distância, ela não é enganada pela casca de carne. Seus sentidos detectam a assinatura do predador do universo. Não importa o disfarce, a essência não muda. E tem um detalhe ainda mais sombrio nessa rivalidade. O Lich não agiu nas sombras apenas por estratégia, ele agiu por pavor.
O ser que deseja o fim de todas as coisas tinha medo da princesa Jujuba, porque não era a primeira vez que eles se enfrentavam. No passado, quando o Lich espalhou seu terror pela terra, não foi por acaso que ele terminou aprisionado dentro da árvore de ouro. Foi um trabalho em dupla. Billy, o lendário guerreiro em seu ápice físico, e a princesa Jujuba. Juntos, eles pararam uma entidade cósmica. O Lich passou centenas de anos ali dentro, lembrando e planejando. Ele sabia que Finn e Jake eram fáceis de manipular pelo mito. Mas a Jujuba era a única criatura viva em Poe que conhecia toda a sua história, seus limites e o tamanho do seu poder. Ele sabia que ela seria a única capaz de trancá-lo na escuridão de novo. Por isso, ele agiu à noite, evitou o Reino Doce, e usou os heróis que ela jamais atacaria. O plano do Lich foi desenhado para funcionar no único ponto cego dela, que era a confiança. Essa batalha entre a princesa Jujuba e o Lich é o espelho de um conflito que a gente vive todo santo dia, o embate entre a memória e o esquecimento. O Lich é a força que deseja apagar a história. Finn e Jake, da sua juventude ingênua, são vulneráveis porque esquecem rápido demais. A Jujuba, por outro lado, carrega o peso de lembrar. Ela lembra da guerra, da solidão, do cometa e do preço necessário para manter o mal contido. A sua obsessão pelo controle e a sua vigilância rígida sobre o Reino Doce não nascem de uma arrogância científica. Nascem do pavor absoluto de quem sabe o que acontece quando baixamos a guarda. Ela entende que a paz é frágil, sustentada apenas pela recusa em esquecer o horror. Muitas vezes na nossa vida, a gente age igualzinho ao Finn. Quantas vezes uma figura de autoridade, um mentor ou alguém que você admirava muito pediu para você fazer algo que, se fosse um estranho, você recusaria na hora. E você entregou suas gemas mais preciosas, sua atenção, seu tempo e sua integridade, só porque a fonte era o seu herói. O mal mais perigoso nunca se apresenta como um monstro com chifres, mas como um salvador que a gente tanto esperava. E a mesma estrutura de golpes, seitas e relacionamentos tóxicos coloca quem você ama em perigo, aparece com a solução e desativa o seu julgamento. Sobreviver ao abismo exige mais do que coragem física. Exige a lucidez incômoda da Jujuba. Exige a coragem de olhar para o que todo mundo está aplaudindo e ter a audácia de falar que tem algo podre ali embaixo. A verdadeira força não está em manter o coração leve ignorando a realidade. Está em olhar direto para ela, reconhecer o perigo e construir barreiras para proteger o futuro. Existe alguma situação na sua vida agora onde a lógica diz que está tudo bem, mas algo mais antigo do que a lógica, o seu instinto, está tentando te avisar? O Finn que existe em você vai ignorar o aviso porque admira demais a fonte. A Jujuba que habita em você vai sentir o desconforto, vai sair do castelo mesmo sem certeza absoluta, e vai olhar direito para o que está disfarçado de herói. A questão é qual dos dois você escolhe ouvir. E esse é o verdadeiro fardo de quem escolhe ficar acordado. Se você busca decifrar as histórias profundas que moldam a nossa mente, seu lugar é aqui. Junte-se aos Argonautas, a tripulação do Orfeu na ativa, e navegue com a gente pelos mistérios do storytelling e da psicologia humana. Se inscreve no canal e nos vemos na próxima história.